Oi, eu me chamo Sari, sejam bem-vindos a mais um Pod. E Dev, e eu me chamo Thaís. E a gente tá aqui com um convidado que tem o trabalho dos sonhos, né? Pra vocês terem uma noção, hoje ele estava andando de jet ski pra conhecer um cenário para uma próxima ativação de marca. Mês passado ele estava em Paris, no Fashion Week. Gui Dudek. Seja muito bem-vindo, Gui. Gente, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz. E é isso. Acho que a gente fala bastante sobre um trabalho dos sonhos, né? Mas é muito corre, assim. Quem vê close não vê corre. Não vê corre. Gente, como é difícil, assim. Eu tô... Hoje, antes de vir pra cá, eu passei em casa rápido, tomei um banho. Passei uma coisa que geralmente eu não passo, que é maquiagem. Porque eu tô todo queimado por baixo. Assim. Que foi uma visita técnica, então a gente... por mais que no Instagram fica muito bonito as imagens ali, a gente passa aquele perrengue, Muito assim. glamour, chique, coisa isso, chique, mas é elegante. perrengue o tempo todo, Eu sabe? quero É passar perrengue na o tempo blog, todo. amigo, vamos trocar. Sim, eu tava contando esses dias pra minha família que durante o Paris Fashion Week a gente fez um evento e aí a gente convidou uma das nossas embaixadoras, que é a Fernanda Mota, dentro da Flor de Lis, e ela convidou algumas celebridades e influenciadores que estavam por Paris, também prestigiando a Semana da Moda, pra gente fazer um almoço. Com vista pra Torre Eiffel e tudo mais. Chegando lá, o restaurante não queria aceitar a gente. Eles não estavam muito afim com gente não falando francês. Aí a gente começou a discutir em inglês. E aí foi, sabe, tudo assim. Mas as fotos estão lindas. Sabe? As fotos no Instagram tá lindo. Isso. Ninguém sabe o perrengue que foi, a briga que foi lá pra isso acontecer, mas tá lindo. Então, o Gui hoje, né, ele é Relações Públicas da Flor de Lis e da DLZ e também estrategista do digital. Então, gente, a gente vai ter muito assunto hoje. Uma pessoa que já trabalhou na Coach, na Lesa Lesa, então um super currículo. Gui, queria que tu começasse falando um pouquinho da Flor de Lis e da DLZ, que é o teu trabalho hoje, né? Temos muitas pessoas que nos seguem aqui da moda, né? Então, e a Flor de Lis é uma marca hoje de renome nacional, uma marca catarinense, com muito orgulho. Então, fala um pouquinho da Flor de Lis, da empresa. Sim, então hoje a gente tá... A Flor de Lis, ela passou esse ano, a gente fala muito sobre um reposicionamento de imagem, né? A gente sempre foi conhecido pela qualidade, pelo estilo, mas a nossa imagem não estava condizendo com aquilo que a gente fazia. Então você entrava no Instagram, parecia muito uma loja, sabe? As pessoas... Eu acho que hoje a gente tem... A Flor, ela passa por um pequeno problema, porque Flor de Lis é um nome muito comum, Sim. É um nome muito usado. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa tomar posse desse nome. Toda vez que você falar a expressão Flor de Lis, tem que lembrar da marca. Eu vi que essa expressão é muito da sofisticação, de algo elegante, eu dei uma pesquisada. Isso, então a gente delimitou esses 4 pilares para a marca também, que é sofisticação, elegância, autenticidade e liberdade. Ou seja, o que a gente precisa buscar dentro da nossa persona, sabe? Uma mulher que seja livre, que ela possa ser o que ela quiser ser, que ela possa trabalhar com o que ela quiser. Uma mulher autêntica, que nunca se desprenda, sabe, do que ela realmente acredita que ela pode fazer. Uma mulher sofisticada e uma mulher elegante. Então, a gente delimitou isso dentro da persona e com isso a gente conseguiu chegar numa imagem mais clean, uma imagem mais sofisticada. Cada coleção a gente sente que a nossa imagem também está melhorando. Com isso, o engajamento vai melhorando também. E o nosso público, ele começa a funilar para o que a gente realmente quer. Que é essa mulher livre, que é essa mulher elegante, que é essa mulher sofisticada e autêntica. E já na DLZ, hoje a gente passa por um processo, a gente também está fazendo por um processo de reposicionamento, entendendo quem é o nosso homem DLZ, o que o público quer consumir. Eu acho que a gente conseguiu fazer, são poucos meses aí de trabalho, mas a gente já conseguiu crescer muito dentro disso. E eu julgo dizer que a gente está num dos melhores momentos assim da moda nacional, sabe? Então, porque a gente vê as outras marcas que estão agora começando a patinar e a gente está numa crescente muito legal. Que show, a gente falou ali sobre reposicionamento, né? E sabemos, fofocas por aí, que o mercado da moda sofreu umas turbulências. Então eu gostaria de te perguntar, você como especialista em marketing, especialista em RP, como, se você pudesse dar uma dica, um conselho para o público de hoje, pessoas que gostariam de ter uma marca ou que tem uma marca, como continuar influente, como continuar conquistando as pessoas, o público, mesmo com essa mudança sazonal da moda? Sim. Olha, eu acho que você não perder a sua essência é muito importante, sabe? E não perder... Eu acho que o mercado, ele é muito ousado da moda. Claro que
algumas vezes a ousadia te leva para alguns lugares muito ruins, que foi o caso da Balenciaga no retrasado, que foi uma ousadia que não combinou muito com o público, nem com ninguém, foi, uma parte meio biruta da cabeça deles. Mas você manter a sua essência, você não perder ela, mas você conquistar novos públicos, você sempre consegue na subida. E eu acho que a questão de não se acomodar também. Então você subiu, você, sabe, às vezes você estava aqui, você chegou aqui, você acha que isso aqui tá bom, mas para você parar, continuar aqui e subir é muito mais difícil do que descer. A essência da marca, no caso, Gui. Sim. E na Flor de Lis, você comentou que vocês fizeram esse reposicionamento. Como que você veio? Você veio... Não, a coisa mais importante para o nosso reposicionamento é a persona. Ou a estratégia digital, ou é o manual de marca. Qual foi a primeira coisa que você falou, ok, vamos se reposicionar bem, o que a gente vai fazer? Isso, a gente tinha uma... A gente tem, na verdade, uma embaixadora, que é a Ticiane Pinheiro, ela é apresentadora. Ela comunica com uma massa muito grande de audiência. Então, hoje em dia, todo mundo sabe quem é ela, mas a gente precisava nichar um pouquinho mais dentro da moda. Então, foi ali onde a gente começou a trazer pessoas para somar junto com ela. A gente continua com ela, a gente continua com o público que já está acostumado com a nossa imagem com ela, que linka, né? Ela é a nossa embaixadora. A gente começou a traz a Fernanda Mota, que é um público de moda. A gente trouxe a Giovana Cordeiro, que é uma new face da Globo. Então ela traz um público um pouquinho mais jovem. Renomados. Isso. E traz Mariana Rios junto com a gente. Por quê? Porque a Mari, ela fala bastante sobre empreendedorismo. Então a gente começou a falar bastante com outros públicos, mas o nosso estilo, a nossa essência, o que a Flor de Lis ela continua mesmo. Ela continua sendo elegante, ela continua sendo sofisticada na transparência das roupas. Show. Então vocês usaram uma estratégia de marketing de influência, você diria? Sim, super, super. Alinhado também, hoje a gente faz uma estratégia muito bem alinhada e muito grande com marketing de anúncios. Então hoje os nossos ads dentro do Instagram, dentro do Meta, que é o Facebook também, dentro do YouTube, do Google e do TikTok, a gente acaba sempre tentando atrair novos públicos, justamente para ter o renome, a posição do nome Flor de Lis, sabe? Então, reconhecimento. De marca e recall, né? Isso. Quando falar Flor de Lis, vão lembrar da gente. Então a gente faz hoje um trabalho de ads muito forte. Então veio nisso, a gente reposicionou, eu acho que a gente reposicionou a imagem. A gente foi com uma imagem mais clean, mas a gente não perdeu o nosso público. E também foi uma transição, e está sendo uma transição a cada coleção suave, sabe? A gente não esquece o que a gente é para criar um novo público. A gente vai indo devagarzinho para chegar lá. E eu acho que uma estratégia muito importante da Flor de Lis, tá? Que eu acho que muitas pessoas não dão atenção a isso, é que vocês também têm coleções básicas que servem aos lojistas. Então, assim, as contas estão pagas, vamos faturar o nosso lucro com o disruptivo, o diferente, o inovador, que pode ser que rode muito, e aí é o risco, né? Sim. Pode ser que dê muito certo, mas também pode ser que dê errado. Mas a nossa base de sustentação de faturamento já tem uma previsibilidade. Sim. Então, acho que isso é um dos pontos fundamentais de sucesso da Flor de Lis durante tantos anos, que acho que é uma empresa que tem 30 anos. Já tem 25 anos. 25 anos de mercado. A Flor, ela nasceu... Na verdade, ela tem 6 anos. Ela é um bebezinho ainda. Ela nasceu em 2018. Mas antes disso, ela se chamava DLZ. Então, a DLZ, que hoje é só masculina, era feminina e masculina. Aí se entendeu que se precisava fazer uma separação para alcançar novos públicos, novos ares. Então, a Flor de Lis ficou apenas feminina e a masculina ficou com a DLZ. E aí, com isso, a gente chega na parte de mix de coleção. Eu não sou a melhor pessoa para isso, mas eu sou muito metido, né? Então, eu sempre estou ouvindo que o pessoal do estilo e comercial troca bastante. E é justamente sobre isso. A gente tem hoje, dentro da nossa coleção, uma parcela grande de essentials, que a gente chama, que é então uma blusa mais simples, mais canelada, que acaba não sendo tão cara. Então, você acaba vendendo mais por quantidade. E tem peças também que a gente tem para vender marca. Então, para vender estilo. E geralmente são essas peças que a gente coloca em influenciadora, que a gente coloca em celebridade, que são as peças que elas vão reconhecer a gente. Ou tem outras marcas, por exemplo, a Hering. A Hering é muito conhecida pelo básico deles. Então, quando eles ousam um pouquinho, é uma parcela muito pequena. A gente faz uma parcela parecida. A gente tem um mix de coleção grande do Essentials, mas não é o que a gente usa para marketing. Não é o que vem de marca, mas é o que ajuda a pagar nossas contas.
É o faturamento. Sim. É o faturamento. E você comentou ali de ads, vamos voltar um pouquinho. Esse lado digital, da influência. Quais são as estratégias que vocês usam para crescimento no digital? Para crescimento. Tem o marketing de influência, tem o Google Ads, tem algo interno, algo secreto aí da Flor de Lis que tu possa contar para os nossos ouvintes? A gente faz uma continha bem básica, assim, hoje a gente tem, dentro dos ads, a gente separa 85% do que eu chamo de CTA, que é um call to action, então 85% do nosso orçamento do ads vai só para call to action, ou seja, a gente quer atrair o público para visitar a nossa marca. Aí quando a gente está com um Instagram bonito, a gente está com um perfil de TikTok bom, com bastante conteúdo bacana, sabe? Cada rede tem a sua linguagem. Então ela acaba ficando e vira seguidora. Então, por exemplo, a gente está chegando agora, nesse momento, em quase 100 mil novos seguidores só esse ano. Olha então só esse ano a gente quase dobrou o tamanho da marca. E vocês acham que para esse crescimento desse ano foi de alguma plataforma específica, igual tu comentou do TikTok? Esse ano de 2024 foi que muitas marcas grandes, pequenas, médias, Sim. tiveram que também estar presentes em outras plataformas, principalmente o TikTok, que antigamente era mais algo de influenciador, creator, rede pequena. Então, uma marca grande como a Flor de Lis, você se posicionaria, não, nós precisamos estar lá também, nós estamos e acreditamos que isso fez a gente crescer ou não? Não, eu acho que hoje ainda a gente continua com o Instagram. O Instagram é sempre a nossa maior principal. Mas o TikTok, pra mim, esse ano foi uma coisa muito engraçada. Que dentro do shooting que a gente fez em maio com a Tiziane Pinheiro, tava rolando uma trend que era uma música do Jovem Dionísio, que era Você Reparou Que Eu Me Arrumei, Tô Bem. Nossa, tô essa vai ser um E tempo. nos bastidores a gente decidiu que ia gravar um vídeo dela dançando pro Instagram pessoal dela. Eu repliquei, porque ela não postou no TikTok dela, eu repliquei no nosso. Viralizou. Assim, e aí, 2 dias depois, ela participou do Domingão do Faustão, então todo mundo que procurava Tiziane Pinheiro no TikTok, apareceu o nosso vídeo. Uau. Então ali a gente cresceu 3, 4 mil seguidores apenas com um vídeo, sabe? Que foi um vídeo gravado no momento certo, na no hora momento certo. certa. No Agora, certo. recentemente também, o que aconteceu que foi muito legal, tem a Ana Castela, que é uma cantora. A mãe dela, eu vi um dia sem querer que ela seguia a Flor de Lis. Entrei em contato com ela, fiz amizade. Ela participou do Domingão do Faustão, não, perdão, do Hulk, agora. É que agora mudou, agora né? Agora mudou, isso. Ela participou da gravação deles, cantou pra Ana Castela, tudo mais, isso no domingo. Na segunda-feira ela recebeu a nossa caixa e postou, sabe? Então a gente conseguiu pegar o melhor momento de engajamento dela e trazer pra dentro da gente, sabe? Então são assim, alguns tiros uma sorte, né, Sim, também. Um pouco de sorte, um pouquinho de sorte. Né? Ela podia ter recebido essa caixa 3 dias depois. Pois é. Ela já não ia estar tão em alta quanto nesse dia. Mas, assim, pra mim o melhor, e foi o meu primeiro, assim, que foi quando eu pensei, cara, eu realmente quero trabalhar com relações públicas. Eu era assistente de marketing de uma marca chamada Oasis, que é do grupo AMC, que é Coach, Fórum, Sommer. E aí, Juliette saiu do Big Brother, e a Juliette era conhecida por tudo que ela tocava, esgotava, sabe? Sim. Virava tendência. Aí eu pensei, cara, como que eu vou chegar até ela, né? E aí a gente foi vendo. A stylist dela era amiga de uma lojista que a gente tinha lá no Nordeste. Consegui chegar na Rebeca, que era o nome. Falei, Rebeca, eu tenho uns vestidos aqui maravilhosos, posso enviar pra você? Ela fez o mood board dela, com as coisas que ela tinha, pensando. Se pode, manda. Mandamos. Aí, beleza. Não tem garantia nenhuma que vai usar, não tem garantia nenhuma que vai postar. Juliette usou na primeira live dela como cantora, que era com o Gilberto Gil, o vestido que eu tinha mandado. E era um vestido de 3 mil reais. Hoje, gente, pra vocês terem noção de como foi, assim, incrível, porque era um vestido diferente, tinha 10 metros de seda, sabe? Era um vestido caro, 3 mil reais. Hoje, se você procurar na internet vestido Juliette, aparece a modelagem do vestido que eu mandei pra ela. O vestido virou uma modelagem, virou a referência. E aí, com isso, a marca que tinha, sei lá, 60 mil seguidores na época foi pra 75. O e-commerce que nunca tinha faturado tanto quanto faturou. Aí, naquela época, ainda eu zerei. Eu tinha 3 em estoque, assim. Foi uma estratégia, assim, pensada assim, pode dar bom, pode não dar. Zerei o estoque e mandei pro Léo Dias dizendo assim, Juliette esgotou um vestido que eu tinha. Sabe? Mandou pro Léo Dias pro ainda. Léo Dias. E aí o Léo Dias... Léo Dias. Quando você fofoca, tem um ótimo RP, cara. Distribuiu isso porque ela era conhecida até então por fazer coisas básicas, sabe? Tipo, tênis de 400 reais, no máximo um macacão de 1.000 reais.
Mas um vestido de 3 mil reais, as pessoas não acreditavam no potencial dela. E realmente ela esgotou esse vestido, sabe? E logo depois a gente abriu uma produção a mais, só que era um vestido que demorava muito tempo para ser produzido. Ele tinha um grau de exclusividade também dentro da marca, que a gente não queria estragar isso. Por mais que fosse que a gente tivesse desejo, ela tinha uma certa exclusividade. E depois disso a gente ainda conseguiu vender mais 20 vestidos, sabe? Que isso era, assim, era muita coisa. Pra gente que produzia 3, 4 vestidos por coleção, por cada referência, para manter essa exclusividade, foi assim, bombou. E aí com o Léo Dias publicando, depois veio Vogue, veio Ken, veio Caras, aí quando vi já tava aí na SCTV. Foi um momento muito legal. Foi pós-pandemia, foi 2021, que foi logo que ela saiu do Big Brother. E o Léo Dias publicou sem cobrar nada. Sem cobrar nada. Na Hoje em dia eu acho que não acontece mais isso. Acontece, mas aí a gente precisa ter nomes muito fortes, né? Então hoje a gente precisa ter um nome que tá na mídia, por exemplo, Virgínia. Virgínia é um nome que realmente as pessoas ainda têm interesse nela, sabe? Então o que ela usa, se você chegar e falar, olha, usou, esgotou, esse tipo ainda acontece. Mas aí se a gente for, por exemplo, eu posso usar até um nome de uma das nossas meninas, sabe? A Tice. Já não, porque ela tá sempre na mídia, sabe? E ela não tem esse público tão engajado, assim. São meninas que são conhecidas pelo engajamento delas, né? Seja a Virgínia, uma que está se destacando agora é a Antônia, que é a irmã da Cléo Pires, filha da Glória Pires. Tá bombando na parte de moda, conhecida por esgotar. Estoque, Silvia Brás também. Então, são meninas assim. Mas organicamente, hoje, eu falo que tem a Virgínia. Tem a Virgínia, GK, talvez seja um nome que também esgote estoque e vire mídia organicamente. Então, vamos destacar bem importante, para você crescer a sua marca, foca em marketing de influência. Marketing de influência funciona muito. Sim. Porque hoje em dia também não precisa ter muita quantidade de dinheiro, porque tem também a parte dos UGCs, dos creators, que recebem produtos e fazem aqueles vídeos mais artesanais. É claro que não tem, né, o impacto, o engajamento de uma grande influencer, mas eu acho que pra quem tá começando, é muito importante. E o digital, gente, né, não precisamos nem falar. Eu acho que uma marca hoje, de qualquer setor, moda, nem se fala, sapato, mas restaurante, qualquer setor você tem que estar no digital. E não pode ser aquele Instagram, né, com uns posts ali iguais. Só me comentou, parecia Dia uma da árvore. loja, uma marca que parecia uma loja. E tá tudo bem, sabe? Se você for uma loja, tá tudo bem. Talvez você faça uma coisa mais orgânica, tá tudo bem, sabe? Você colocar o vendedor ali pra fazer um meme jogando água e tentando viralizar com aquilo. Mas aí você tem que pensar. É isso é esse público que eu quero, sabe? Sabe? Recentemente, agora esse final de semana, aconteceu uma fofoca aí na área da moda, que era um estilista que ele tinha uma marca dentro de um grande grupo, vendeu essa marca. Tava louca pra saber de uma fofoca. E a briga principal era exatamente essa. Ele, como pessoa, ele atraía muitos públicos mais populares. E não tem problema, desde que você ofereça um produto mais acessível, mais popular. Porque não é aquele público que vai consumir a sua marca. Então você tem que parar e pensar assim, o que eu quero comunicar com a minha marca e para quem que eu preciso comunicar. Você não pode assim, essa menina tem 10 mil seguidores, mas talvez ela nem fale sobre moda, talvez ela nem fale sobre restaurante, sabe? Talvez ela esteja falando de tecnologia. Ela pode engajar? Pode, mas não é o público que ela tá atraindo, sabe? Eu acho que uma coisa muito interessante também para você fazer é deixar o influenciador criar o conteúdo. Olha, insight sabe? bacana. Então, tudo que você precisa fazer com o influenciador, você faz a 4 mãos. Você fala o que você quer comunicar e deixa ele criar, deixa ele fazer os cortes, deixa ele falar. Claro que a gente sempre fala uns don'ts ali, tipo, não pode falar palavrão, sabe? Dá uma segurada, talvez em roupa, sabe? Quando a gente sai do nicho de moda, vai pro restaurante. Não vai com uma roupa muito decotada, se for um restaurante mais sofisticado. Mas se for, sei lá, talvez um bar, não tem problema. Mas aí é conhecer o teu público e conhecer também o influenciador que você quer trazer. Uma coisa que eu fiquei impressionada aqui com o nosso papo é que, olha só, o crescimento que o Gui teve com a marca é totalmente no orgânico, através do marketing de influência. Então foram estratégias que foram feitas, vamos pensar nisso. E teve um poder de escala muito maior, até que talvez se investisse muito mais em ads, por exemplo. Sim, com proporcionou certeza. muito resultado pra vocês. Com certeza. E foi assim, mas é aquilo, né? São coisas que não acontecem sempre. Se acontecessem sempre, eu acho que não. Acho que muita coisa seria diferente, sabe? Google Ads. Mas assim, é sempre procurar oportunidades, sabe? Eu acho que tem oportunidades que não passam 2 vezes. Exato. E você precisa, sabe? Sei lá, teve essa semana passada, uma cantora de sertanejo mandou mensagem 8 da manhã que ela precisava provar em São Paulo no outro dia algumas roupas e queria aquela roupa.
ela pode usar, ela pode não usar. Só que assim, se tiver lá a roupa, ela lembra com carinho, sabe, da gente. Com certeza. Entende? Então, é aproveitar a oportunidade, sabe? O não eu acho que a gente sempre já tem. Mas é correr atrás, assim. Não temos nada em São Paulo. Vou te mandar a roupa, vou dar um jeito dessa roupa. Manda um BlaBlaCar, sabe? Pega um carro e leva. Mas dá um jeito de aproveitar essa oportunidade. Muita ação, constância, né? Muito querer muito e fazer esse trabalho ativo. É ação, Sim. né? Ser muito Sim. ativo. E Gui, uma super curiosidade aqui, porque assim, eu tenho essa curiosidade, porque eu não sei nem o que eu vou vestir amanhã. Como que vocês fazem pra descobrir o que é tendência na próxima temporada, ou no próximo, por exemplo, a gente tá no verão de 2024. Como que vocês fazem pra saber o que é tendência Sim. no verão de 2025? Que você me falou, né, que vocês já estão montando a coleção do inverno, já tá pronta, né? Até as fotos tiradas. Sim, as de inverno do ano que vem já estão prontas. A gente fotografa agora primavera, verão em janeiro. E aí é correria, assim, as meninas do estilo, né, elas que são responsáveis por trazerem as tendências, elas olham muito o mercado, a gente faz sempre, eu vejo elas fazendo, né, gente, como se eu fosse do estilo, tá aí. Eu vejo elas fazendo tanto o que desempenhou muito bem na nossa coleção, porque a gente precisa ter um feedback do qual é o nosso cliente, o que ele quer comprar, o que ele está disposto a comprar. Mas elas fazem uma pesquisa de moda internacional muito grande. Então, elas olham os desfiles internacionais que aconteceram, veem as marcas que também a gente se identifica e trazem as tendências. Então, por exemplo, sei lá, teve um ano que a Valentino usou só pink. Então, aquele ano a gente sabia que o pink ia desempenhar muito bem, sabe? Depois a Barbie. A gente sabia que quem tinha a rosa ia vender. Então, são coisas que a gente tem algumas coisas que por exemplo, a Valentino usando só pink, a gente consegue anteceder, porque até chegar aqui a gente consegue ter uma coleção com rosa. A Barbie não. Então, a Barbie a gente, quem tinha, quem não tinha, começou a ter, mas foi uma coisa mais, principalmente a gente trabalha com atacado. Então, atacado é muito tempo antes. Hoje as meninas estão desenhando o verão do ano que vem. Então, olha só. sim. Então, hoje as meninas estão desenhando as peças que as mulheres vão usar daqui a um ano. Sabe? Então é prever muito essa tendência. Gente, eu quero trazer uma fofoca aqui básica. Já falamos de marketing, como crescer. Porque assim, a gente tava conversando e o Gui falou de vários nomes, né? Sim. Ana Castela, Juliette. E aí eu vi teu Instagram também, que esses dias tava na Globo. Fiquei, meu Deus, como assim? Sim. Como que é esse relacionamento, esse contato com pessoas querendo não influentes, famosas? Como que é teu dia a dia? Isso é normal? Sim. Conta pra também gente. Saber se eles são chatos, são legais, porque a gente nunca sabe, né? Porque às vezes parece que é nojento. É o que é no Instagram? Gente, eu acho que hoje em dia eu normalizei isso. E eu acho muito engraçado, porque teve uma vez que eu tava em Erechim. Eu sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul que se chama Erechim. Tava com a minha mãe tomando um café. E um ator muito conhecido me mandou mensagem, assim, no pessoal, sabe? E porque a gente já tinha uma relação Super próxima. amigos. Sim. Só que na minha cabeça, tipo assim, é ele, sabe? Tipo assim, meu brother. Aí minha mãe ficou assim, é o tararã da novela, sabe? Porque ele é muito conhecido pela novela. Ai, não pode falar o nome. Eu falei assim, não, dá pra falar, foi o Rodrigo Lombardi. Ele tinha feito, a gente trabalhava juntos numa marca de roupa e ele tava mandando mensagem sobre uma peça que ele ia fazer e se a gente tinha interesse em vestir ele. E aí, minha mãe ficou assim, é o Raj da novela? É o Raj. É o Raj, eu sim, mãe, é ele. E ela tava assim, impressionada. E depois eu comecei a parar pra pensar que realmente, assim, você acaba normalizando as coisas, sabe? E aí eu sempre faço, aí eu tive uma prima, gente, que ela trabalhou na funerária. E ela normalizava, sabe, gente morta, coisa que eu jamais não vou normalizar. Sim. E eu comecei a parar pra pensar que realmente, sabe, a gente chega num momento que a gente fica, tá bom, sabe? Tudo certo. Tudo certo, pra mim é trabalho. Mas eu vejo muito, recentemente a gente recebeu a Ticiane aqui em Tijucas, ela veio pra cá, fui buscar ela no aeroporto, tal, a gente super próximo, e as pessoas tinham pessoas que estavam emocionadas, eu ficava assim, é Tici, sabe? Aí depois eu paro pra pensar, não, realmente, ela é famosa, e aí a gente começa a normalizar. Mas ainda tem algumas celebridades que toda vez que eu chego próximo delas, assim, eu dou uma travadinha, sabe? Maísa pra mim é um nome ainda que faz parte da minha infância, então toda vez que eu chego perto dela, eu fico assim... Você já conheceu ela? Sim, já conheço ela, sim, tem um relacionamento próximo, assim, oi Maísa. Oi, mas tudo bom? Sim, então eu acho que quando a gente vê pessoas que até então eram distantes, né, e a gente tá próximo delas, isso muda muito, mas eu também sempre tento colocar meu pezinho no chão, assim, porque eu acho que quando a gente começa a alcançar lugares maiores e maiores, a gente sempre quer lugares maiores, a gente esquece um pouquinho de onde a gente veio, a gente esquece, sabe que aquilo talvez já foi um sonho pra gente.
Então eu sempre tento fazer parar um pouquinho e pensar assim, cara, que legal, sabe? Curtir o momento. Porque às vezes a gente tá tão focado no que vem depois disso que a gente esquece de curtir e celebrar essas conquistas. Sim. E Gui, a Flor de Lis fechou uma parceria com o Acla, né, recentemente. E fala um pouquinho mais dessa nossa parceria, o Acla, meu restaurante. Sim. Fala um pouquinho mais sobre essa nossa parceria, sobre como tá acontecendo, como que vocês viram essa parceria. Assim. Gente, eu acho que a gente conheceu o Acla, todo o happy hour que a gente tinha da nossa equipe, a gente ia pra lá. E a gente conversou muito que a gente precisava de um lugar para viver o lifestyle da Flor de Lis. Então a Flor de Lis, ela hoje, a gente precisava de um lugar que correspondesse com as nossas expectativas, que é uma mulher. A gente precisava de um lugar elegante, a gente precisava de um lugar sofisticado e que o público que frequente corresponda também ao nosso público. E aí nisso a gente começou a pesquisar vários lugares da região. Eu disse, gente, eu acho que o Acla é o lugar certo. E aí a gente entra também, como a gente deixa marca nas pessoas, né? Porque você tinha atendido a Jéssica num WhatsApp, sido super simpática com ela. E ela falou, gente, eu conheço a moça de lá e ela vai poder falar. Então eu disse, então me passa o WhatsApp aqui. E foi ali que a gente conseguiu. Então hoje a gente vai ter vários espaços e lugares assinados pela Flor de Lis. A gente quer trazer bastante sobre o nosso lifestyle mesmo, sabe? Que as pessoas possam ir e possam viver um pouquinho como se a Flor de Lis estivesse. Até que quando a gente voltou, a gente foi pro Paris Fashion Week, depois a gente fez um editorial na Costa Amalfitana. E a gente voltou com uma expectativa muito alta, porque a gente acabou fazendo um conteúdo dentro do Iuritio, que é um restaurante em Capri, que na verdade é em Anacapri, que é a ilha de Capri é dividida em duas. E aí dentro dele ele é uma pop-up da Dior. Ou seja, tudo que tem dentro do Iuritio é assinado pela Dior. Então são 2 lugares, se não me engano tem em Saint-Tropez também. E a gente ficou assim, cara, a gente quer muito um lugar assim também que Até possa... essa parceria de vocês é uma estratégia super quente, porque em 2025 o que vai bombar e fazer as coisas estourar é o lifestyle. Sim, com então certeza. entrar a Flor de Lis com esse lifestyle do Acla, que proporciona todo esse estilo de vida pra quem mora aqui, principalmente no litoral, Sim. já é uma estratégia de marketing Sim. com antecedência. Sim. E a gente tá lá com um drink, né, que bombou no Sim. verão europeu, então o drink do Limoncello, que é dedicado em collab Pela com a Flor de Lis. Então vão lá, experimentem, vão lá Sim. conhecer o espaço do Acla, que tá lindo demais. Acla mais Flor de Lis, né? Então, Esses dias eu assisti uma palestra da Joy Alano, que ela é uma consultora de imagem aqui, e ela é incrível. E ela falou assim, e a gente estava falando sobre eras de experiência, ela disse, gente, você oferecer uma roupa confortável é o mínimo. Você oferecer uma roupa com qualidade é o mínimo. O que você precisa oferecer? Experiência, sabe? Roupa por roupa tem a Shein ali, sabe? Que é muito barata. Sim. E traz, mas ela não oferece experiência. Ela oferece uma roupa que talvez é um fast fashion, você vai usar uma vez, vai jogar fora. Tem toda aquela problemática em torno da Shein que é bem problemática. Mas a gente chega num momento que a gente precisa parar e oferecer experiência para o nosso consumidor. Então, e vira portfólio também. Então a gente pode chegar e falar, por exemplo, a gente tem convenção aqui. Final da convenção, vamos conhecer o Acla, sabe? Que é onde a pessoa pode viver a essência da marca se a marca fosse traduzida. Se a marca fosse um drink, qual seria? Um limoncello, sabe? Delícia. Então a gente... E pra gente da mesma forma, né? Porque vocês abrangem um público muito maior, né? E pra gente trabalhar esse reconhecimento de marca, fortalece as marcas, porque nós temos branding afins, nós temos brands bem elaborados, um público muito que se conecta, então acaba fortalecendo as duas partes. A gente pega nossos públicos e compartilha, Sim, né? Isso é muito essa estratégia de cross-branding, pra mim, ela sempre funciona muito bem, sabe? Quando a gente faz collabs, quando a gente chega num restaurante e coloca a nossa assinatura ali. Ela funciona muito bem. Porque a gente faz essa troca de públicos, né? E eu acho que isso soma para as duas marcas. Isso. Gui, infelizmente, acabou né, o nosso estamos chegando, tempo. mas eu tenho mais que pena. uma questão. Você tem uma carreira muito renomada, você tem uma carreira que é o sonho de muita gente, né? Porque conhece famosos, vai no baile da Vogue. Dá uma dica pra quem quer ser o Gui, pra quem quer ter essa carreira, como que faz, assim, né? Por onde começa, como que faz pra chegar lá? Ai, gente, eu acho muito engraçado, sabe? Quando alguém fala que eu tenho uma carreira renomada, assim, porque às vezes a gente não se abraça, sabe? A gente não para pensar assim, cara, realmente, eu cheguei num lugar legal, Sim, sabe? que você tem uma carreira renomada, amigo, deixa eu te avisar. Obrigado. Avisa lá pra Paty, tá? Hã? Avisa lá pra Paty. Vai de poeta, eu vou falar pra ela.
Porque às vezes a gente não para pra contemplar isso, né? O que eu sempre falo quando alguém me pergunta sobre é sempre manter o pé no chão, sabe? Porque às vezes a gente tá tão dentro daquele mundo glamouroso da moda. A moda traz muito disso, do glamour, né? Da sofisticação, sabe? De você estar sempre com artistas, TV. A gente esquece de colocar o pé no chão, que a gente não tá lá, sabe? Eu não sou famoso porque eu tô com gente famosa. Eu continuo sendo o Gui que trabalha com gente famosa. E talvez essa troca que a gente tenha, que pode ser uma amizade super verdadeira que acontece, sabe? Por exemplo, eu vou em casamento de gente famosa, sabe? Semana retrasada eu tava num casamento que o Domingo Legal tava cobrindo, sabe? Que são coisas legais. Mas tem vezes, assim, que a nossa relação é muito boa até que existe um contrato. E tá tudo bem, sabe? Das duas partes. Mas é você colocar teu pé no chão. Então, assim, você conseguiu uma coisa muito legal. Você almeja a próxima, não sofre se não conseguir. Mas vai tentando, sabe? Eu acho que é nunca parar e manter o pé no chão é o principal dentro dessa área, principalmente em relações públicas. E muito remédio para dor de cabeça. Que acontece bastante. E trabalhar muito, né? Porque às vezes muito. as pessoas chegam nesse nível e se deslumbram e vem dinheiro fácil, às vezes se acha que o dinheiro é fácil e acaba até procrastinando, entrando numa situação ali Sim. que acha que não... Por que também não tá naquela posição, É, né? isso. É, porque acaba sendo frustrante isso. Acho que chega frustrante, assim, quando a gente vê assim, pô, paguei não sei quanto pra tal influenciadora, ela fez um post tão rápido. Mas, cara, ela também teve uma batalha, ela também teve, sabe, as suas lutas ali. Não descredibilizar ninguém e sempre botar o pé no chão, sabe? Cara, eu quero conseguir isso. Como eu vou fazer? Faz o seu plano de carreira ali. Escolhe muito bem, assim, eu acho que a Flor e a DLZ, o grupo deles, pra mim, tem sido uma grande aula pra mim, sabe? Eu acho que eles confiam muito no meu trabalho e eles me deixam trabalhar, sabe? Acho que isso pra mim é o mais importante de tudo, assim, ó. Cara, vocês gostam do meu trabalho, então me deixa trabalhar e graças a Deus tá dando tudo certo. Porque às vezes você passa por grupos que são tão engessadinhos, assim, sabe? São os nossos valores, o nosso padrão e você acaba não conseguindo fazer. E aí quando a gente chega na estratégia digital, tem que ser uma coisa mais ousada, sabe? Você tem que estar aberto a oportunidades, sabe? Às vezes, esses dias era um domingo, um humorista postou um meme com uma saia nossa, da Flor de Lis, falando sobre uma deputada que matou o marido e tem o mesmo nome, que é um problema que a gente enfrenta bastante, e postou um meme. Eu peguei o Instagram da Flor e comentei, entrei na brincadeira, isso rendeu 1000 seguidores pra gente, sabe? Um comentário num domingo à tarde, de brincadeirinha, rendeu muito pra gente. Então, é assim, aproveitar a oportunidade, botar o pé no chão, trabalhar bastante. Ter autenticidade, né? Porque eu vejo que você é muito autêntico, assim, né? Que você é você. Não importa se tá falando com a Juliette, se tá falando comigo. Sim. Você sempre é muito simpático, muito acolhedor. E no Acla, né? Que nós somos um restaurante pequeno, já imagina pra você conhecer a Europa, Brasil. Então, eu acho que isso essa tua autenticidade, essa tua humildade é que fez você chegar onde você tá também, além de todo o trabalho e você ser super competente, tá? Muito obrigada por tudo. Muito obrigada, né, por ter aceitado o nosso convite. É uma honra te ter aqui. Eu Obrigada, que agradeço. Gui. Continua com a sua autenticidade, que esse é o seu diferencial. E nós temos certeza que você vai crescer muito ainda. Obrigada pela sua presença. Imagina, gente. Pessoal, e esse foi nosso Pode e Deve, onde você pode e deve crescer na sua carreira, ou usar na estratégia de marketing e crescer muito por aí.